Isaías capítulo 40, versículo 28, do 28 ao 31, será o nosso ponto de partida, a nossa leitura, onde nós estaremos sempre voltando aqui para estar explanando. E você pode estar acompanhando aí pelo telão a leitura. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Eu gostaria que você repetisse o versículo 29. Você pode repetir, por gentileza. O versículo 31, por gentileza. Amém? Queridos, hoje a palavra do Senhor tem como tema a força que vem de Deus. Amém? Nós temos vivido e visto muitas pessoas com muito cansaço, muito esgotamento. E eu não estou falando de esgotamento físico. Esse aí é sempre, né? A gente sempre tem. A gente anda sempre cansado, né? Fisicamente, muita correria, muito trabalho. Hoje, com muitas cargas horárias grandes. Muitas pessoas trabalham com atividades físicas que exigem muito do seu corpo. Então, normalmente, é fácil você encontrar pessoas cansadas. E aqueles que não estão trabalhando, estão buscando fazer alguma atividade física que, às vezes, nos deixa cansados, né? Uma academia, uma corrida, um pedal, um crossfit. Tem as suas preferências, né? Aqueles que querem puxar um pneu, alguma coisa. Fiquem à vontade aí com seus esforços físicos, né? Eu já tenho o meu, que é a minha correria do meu trabalho. O trabalho é bem puxado, bem cansativo. Ontem mesmo nós estávamos ali realizando uma festa de 15 anos e a gente produz a festa, monta a decoração, prepara a questão do buffet, vai para o evento para fazer a parte do cerimonial, serve o jantar, faz a parte da cerimônia e tem que ficar na festa até altas horas da noite. Então, assim, é correria antes, durante e depois, né? E depois a gente tem que ir lá recolher tudo. Então, assim, é bem puxado fisicamente. E o esgotamento físico, ele é fácil da gente resolver. Entre aspas, né? Mas hoje a gente tem muito recurso para solucionar esse cansaço físico. A gente pode ir numa farmácia, comprar um medicamento, uma boa noite de sono, boa alimentação, exercícios físicos ajudam a descansar, uma viagem também, né? Ajuda a dar uma relaxada. Apesar de que viajar também cansa, né? Ainda mais se for de carro. Se for de avião, até que está tudo bem. Mas, né, são meios que nós utilizamos para quê? Para aliviar o cansaço físico. Mas esse texto de Isaías,
ele está se referindo de um cansaço espiritual, um cansaço da alma, um cansaço do espírito. E em Mateus 11, 28 e 25, Jesus fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde, e trarei descanso para as suas almas, né? Para a sua alma. Aqui Jesus está se referindo ao quê? A um cansaço, a um peso, a um jugo emocional. Então, existe o cansaço físico e existe o cansaço emocional e espiritual. Lá em Hebreus 12, 3 diz assim: para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então aqui o escritor de Hebreus está falando com a igreja, falando que existe um cansaço da nossa alma. E aqui ele fala até assim que para que vocês não fiquem fatigados e venham a desmaiar da vossa alma. Ou seja, existem muitas pessoas desfalecendo na alma espiritualmente. E hoje é muito comum nós vermos muitas pessoas sobrevivendo por fora, mas morrendo por dentro, completamente doentes. E isso afeta toda a nossa vida, principalmente a nossa fé. Hoje é muito comum as pessoas virem para a igreja em busca de uma força, de um auxílio, de uma solução para a dor que ela está sentindo na sua alma, para a dor que ela está sentindo no seu espírito. E é sobre essa fraqueza espiritual que eu estou me referindo, dessa força que vem do Senhor. Uma força que vem nos ajudar, que vem nos auxiliar, que vem nos fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Então Jesus, ele fala para onde nós devemos correr quando nós estamos assim. Correr para onde? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos trarei descanso para a sua alma. Então, nós já sabemos para onde nós devemos correr quando nós nos sentimos assim. Muitas das vezes nós corremos para meios naturais, meios humanos. Muitas das vezes nós temos algum colo para quem nós corremos. Às vezes um colo do pai, o colo da mãe, o colo de um amigo, o colo de um marido, o colo de uma esposa, de um filho, para quem às vezes nós corremos. Mas muitas vezes nós nos sentimos cansados até mesmo de estar cuidando daqueles que nós amamos. Olha o que diz Gálatas 6, 9. Olha o que Paulo fala aos irmãos da Galáxia. Não nos cansemos de fazer o bem. No tempo oportuno colheremos, se não desanimarmos, se não desfalecemos. Ou seja, até mesmo quando nós fazemos algo positivo, algo bom, às vezes nós nos sentimos cansados. Nós nos sentimos cansados. Quem é aí que é mãe ou que é pai, que cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, que tem algum momento da sua vida você diz assim: meu Deus, estou cansada. Estou me sentindo tão sobrecarregada. Eu sou mãe, eu sou esposa. E muitas das vezes eu me sinto assim. E é algo bom cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Não é só porque eu estou passando por um momento difícil, um momento de dificuldade. Muitas das vezes o cansaço emocional, ele vem mais nessas áreas.
quando nós estamos passando uma batalha espiritual, nós estamos passando por um momento de perda, de luto, de separação, de decepção, de tristeza. Nós às vezes nos sentimos, o cansaço vem mais intenso nesses momentos. Mas também quando nós estamos cuidando de pessoas, cuidando de vidas, cuidando de célula, cuidando de igreja, nós também às vezes nos sentimos cansados e sobrecarregados. Mas existe uma força sobrenatural, uma força sobre-humana, uma força que nós não encontramos numa prateleira de supermercado, não encontramos numa balcão de uma farmácia, que nós não encontramos no colo de um amigo, da mãe, do pai, do esposo ou da esposa. Existe uma força, porque tem momentos na nossa vida que nós chegamos numa exaustão, que nem esses colos são suficientes para sanar a dor, o cansaço e a exaustão que nós estamos sentindo. E semanas atrás, mês passado, eu acredito, foi mês passado. Foi mês passado. Eu estava em Imperatriz, acho que foi mês passado, não lembro. Estava em Imperatriz na Conferência Clínica da Alma. E nós recebemos muitas ministrações com relação a várias situações que hoje as pessoas vivem com relação à sua mente, ao seu espírito, à sua alma. E uma das ministrações que foram ministradas lá foi sobre o luto. E naquele momento que estava sendo ministrado sobre luto, eu não estava vivendo luto. Eu não estava passando por nenhuma situação dolorosa como essa, de perda de alguém, de um ente querido, mas tinha seis pessoas da minha célula que estavam passando por isso. E o Senhor nos levou àquele lugar, a mim e ao meu esposo. E quando nós estávamos recebendo aquela ministração, eu fiz um vídeo e mandei para eles, né, falando sobre o processo do luto, como se reinventar no momento da perda de uma pessoa, um ente querido. E queridos, depois desses dias, de repente, nós recebemos a notícia de que uma tia minha estava muito doente, havia descoberto câncer já em estado terminal, estava internada no hospital lá em São Paulo, e começou uma mobilização na família para que nós fôssemos para lá, para se revezar, para acompanhá-la, porque ela apesar da idade, ela já tinha 60 anos, ela nunca havia se casado. E foi a primeira pessoa da minha família paterna, eu posso dizer materna também, que veio para Cristo. E sempre quando eu ia para São Paulo com Ralph, ela tinha orgulho de dizer que hoje todos nós, praticamente 90% da família, serve ao Senhor por causa das orações dela. Era um momento maravilhoso. Nós íamos para lá, ela amava o Ralph, né? Quem é que não gosta dele? E a gente saía, se divertia, sorria muito. E ela é a irmã, vamos dizer assim, mais próxima do meu pai. Então nós, as filhas do meu pai, nos mobilizamos. Pai, se eu quer ir ficar com a tia? Ele falou, minha filha, eu não tenho força para encarar a sua tia no estado em que ela está. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você vá e que você fique com ela lá, em meu nome, em meu lugar. E começou aquele corre, aquela correria para que a gente se organizasse, para eu e a minha outra irmã, que mora em Paraupebas, estar lá em São Paulo com ela. E corre, pesquisa passagem em cima da hora, passagem muito caro. E
E nós estávamos ali, e ele chorou muito. E, de repente, antes mesmo que eu comprasse a passagem, veio a notícia que ela veio a óbito, né? Faleceu na quarta-feira. Isso tudo, a gente já estava num turbilhão de situações, vários exames, alguns exames assim, que os médicos estão preocupados, que eu estou fazendo, e evento, meu aniversário, quando vai chegando a gente fica assim meio que sensível, né? Fica mais sensível. Então tudo isso acontecendo na mesma semana. E quando o meu pai é caminhoneiro, e ele teve que fazer uma entrega no Tocantins, e quando ele recebe a notícia da morte da minha tia, ele estava na estrada. E ele capota o carro. E sofre um acidente gravíssimo. Longe de todo mundo, longe da família. Ninguém sabia quem ele era. Não sabia onde estavam os documentos. Ele é socorrido por pessoas que vão passando ali na avenida. É conduzido a um hospital. E depois, nós somos informados que ele está sendo conduzido para Marabá, para que nós pudéssemos recebê-lo aqui no hospital municipal. Então foi assim, muito corrido. E às vezes você pode dizer assim, mas você, irmã Adriana, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que está aqui na oração meio-dia, que está nos cultos, né, que faz parte do coral, que é líder da rede de mulheres. E eu fiquei muito abalada, irmãos, com tudo isso. Porque eu nem fiquei tão assim quando eu recebi o meu diagnóstico. Mas tudo aquilo ali me consumiu uma energia, uma força. Eu me senti tão debilitada. E o Ralph querendo organizar alguma coisa, alguma celebração para mim. Eu falei, amor, não tem um clima. Não tem um clima. E às vezes a gente tem pessoas, tem uma rede de apoio tão forte, tão boa como eu tenho. Graças a Deus. Pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha família, pela minha liderança, pelos meus pastores, pela minha igreja. E a gente foi muito abraçado, muito acolhido. Nós recebemos muitas mensagens de apoio, de carinho. Mas nem isso, às vezes, dependendo da dor que nós estamos vivendo, é o suficiente para sanar algo que é interior. Algo que está doendo. Às vezes a gente vai num velório, a gente abraça, a gente dá as condolências para pessoa que está passando por um momento de luta, ou um momento de perda. Tudo aquilo é importante, sim. Mas, às vezes, aquilo ali não sana a dor que a gente está sentindo. E Jesus, ele fala na sua palavra, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Isaías, ele descreve essa palavra para esse povo, para essas pessoas. E para nos lembrar de uma verdade poderosa, que o nosso Deus, ele não se cansa, ele não se fadiga, ele é inesgotável, inesgotável, e que há uma força sobrenatural, sobre-humana nele. E o versículo 30 de Isaías 40 diz assim, até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Muitas pessoas acreditam que homens e mulheres de fé não passam por crises, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Grandes servos de Deus tiveram momentos de profunda exaustão, e o exemplo está em 1 Reis 19. Elias acaba de vivenciar um dos maiores milagres.
ali, orou ao Senhor, mandou molhar as palhas, e viu fogo descer do céu, e viu o agir de Deus ali, mas num momento de perseguição, de afronta de Jezabel, ele desfaleceu. E ele foi para debaixo de uma árvore, pediu o quê? A morte. Pedir para que o Senhor o levasse. Então, sim, homens e mulheres de Deus se cansam. Só que muitas das vezes a gente camufla essa tristeza. A gente não quer que as outras pessoas vejam. Vocês viram, eu perguntei, quem está feliz? Todos vocês disseram, glória a Deus, amém. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por momentos muito difíceis, que estão passando por um momento de muita dor, de muita angústia, mas nós não queremos transparecer. E a gente vem para a igreja, a gente participa dos cultos, a gente participa das atividades, a gente faz as nossas atividades da igreja, e às vezes estamos com o coração dilacerado, cansado, às vezes chateado, magoado, porque discípulo magoa a gente também, como líder, e às vezes o líder magoa o discípulo também, entristece, né? Mas a gente vem com um sorriso no rosto para transparecer que está tudo bem. E eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que traz descanso para a nossa alma. É aquele que fortalece o nosso coração. E o esgotamento não significa ausência de fé. Você só precisa reconhecer que precisa de cuidados e de restauração. Deus conhece os nossos limites e sabe exatamente onde nossas forças acabam. Davi, ele escreveu um salmo, e eu lendo esse texto, eu estava me perguntando, meu Deus, o que será que Davi estava passando? Porque Davi passou por muitas coisas, né? Salmo 69, verso 3, diz, estou cansado de clamar, a minha garganta secou, os meus olhos esmurecem de tanto esperar no Senhor. Davi estava ali, a gente dá para sentir nas palavras, no texto de Davi, a exaustão que Davi estava sentindo. Aí eu me lembrei do texto, né, de 1 Samuel, que quando Davi sai para guerrear, ali em parceria com os filisteus, e aí quando chega lá, os filisteus ficam desconfiados e dizem assim, não vai dar certo não, vocês podem voltar para a cidade de vocês, para a casa de vocês. E Davi volta para Ziclag, e quando Davi chega lá em Ziclag, ele encontra a cidade destruída, as casas queimadas, as mulheres, os filhos, os homens, os idosos, todos levados cativos pelos amalequitas. Meu Deus. E o povo começa a entrar em pranto, em desespero, a chorar. A Bíblia fala que eles choravam tanto, eles gritavam tanto. Eu acho que foi nessa hora, porque o texto, o cântico de Salmo 69 não explica em que situação Davi escreveu esse salmo. Mas em Samuel diz que eles choravam tanto por as suas mulheres, por suas esposas, por seus irmãos, por seus filhos, que eles não tinham mais lágrima. E eu fico me perguntando, meu Deus, Davi estava sozinho nessa hora, porque, queridos, as esposas tinham sido levadas, os filhos tinham sido levados, e os homens, os guerreiros, que eram os amigos dele, guerreiro, estavam com ódio de Davi.
e desejavam matar Davi. Ou seja, culparam Davi por toda aquela situação que estava acontecendo com eles. E aí, queridos, Davi, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai buscar o Senhor. E o texto de Samuel diz assim. 1 Samuel 36. E Davi se fortaleceu. Estou lendo só a parte final, mas vamos ler tudo. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Na minha versão diz, e Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Você sabe assim, aquela força sobre-humana que de repente você se levanta e diz assim, não, eu não aceito, eu vou buscar o auxílio do Senhor, a força do Senhor para vencer essa situação. E quando Davi clama ao Senhor, que Davi ora ao Senhor, que Davi chora na presença do Senhor, se humilha na presença do Senhor, o Senhor instrui o caminho que Davi deve tomar e eles conseguem resgatar suas famílias. Mas essa força não veio de algo natural. Não veio. Eu até hesitei um pouco de falar, mas o Espírito Santo, desde a hora que eu li esse texto, ele fica, fala isso. Muitas das vezes, nós estamos agarrados a essas forças naturais. Às vezes nós estamos esperando a oração do líder, a oração do pastor, da mãe, do pai ou de alguém. Nós estamos esperando essa força vir de alguém. E enquanto Deus está esperando que você se levante para buscar essa força. Que você busque se reanimar nele. Nós cantamos aqui no início, nos alegramos no louvor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é que diante de uma luta, de uma dificuldade, de um luto, de uma perda, eu não vou chorar, queridos. Até Jesus chorou quando ele chegou diante de Marta e Maria. E elas estavam tristes, chorando pela perda do irmão. Porque Jesus quis mostrar que nós somos humanos, frágeis. Que nós temos as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. Mas nós temos um Deus que nos fortalece. Que é inesgotável. Que tem uma força inesgotável. E Davi, ele não buscou essa força em si mesmo. Ele não tinha ninguém a quem recorrer, porque seus filhos, suas esposas haviam sido levados. Não recorreu aos amigos, porque estavam todos com raiva dele. Ele buscou essa força no Senhor. Há momentos em que amigos, família, dinheiro não conseguem ajudar as dores e as lutas e as angústias que nós vivemos na nossa alma. Há situações em que conselhos ou palavras de motivação não resolvem, mas existe uma força disponível para aqueles que aprendem a depender do Senhor. O versículo 31 de Isaías 40 diz, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Esperar é permanecer firme enquanto Deus trabalha. É confiar quando não há resposta.
É continuar obedecendo quando não há sinais. É descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. E nós temos um outro exemplo. Eu acho que se algum de nós passássemos pelo menos um terço do que esse homem passou, o que a mulher dele falou era fichinha perto do que nós falaríamos, que é Jó. Jó, aí já veio uma música na cabeça, né? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Nós não o adoramos só pelo que Ele faz. Nós não precisamos ter um motivo plausível para nós adorarmos o Senhor. E eu não sei você, mas às vezes eu me pergunto de onde veio tanta força para perder seus 7 filhos, perder toda a sua casa, perder a sua saúde, perder os seus bens e ainda declarar: eu sei que o meu Redentor vive. E foi essa força em Deus que Jó buscou. Jó entendeu que existia uma força, existia algo maior do que ele estava vivendo. Ele poderia não entender o porquê ele estava passando por aquela dor, por aquele momento. E é muito comum nós vermos pessoas no momento, principalmente no momento de dor, no momento de luto, ela dizer: por que, Senhor? Por que o meu filho? Por que o meu pai? Por que o meu irmão? E diante de tantos momentos assim, foi que o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. Esses dias eu fui atender uma cliente, e ali com alguns colegas, a gente fazendo um alinhamento de um evento, que a gente vai fazer no próximo mês. Então é muito comum a gente, quando vai se aproximando do evento, a gente junta todos os fornecedores daquele evento para fazer um alinhamento de tudo, de como vai ser, horários, que horas vamos montar, como vamos montar, organizar para que tudo seja alinhado com harmonia com todos os colaboradores, para que ninguém se choque. E eu cheguei um pouco mais cedo para a reunião, e estando ali conversando com uma das nossas colegas de profissão, ela falou para mim que estava vivendo o luto, que havia perdido o irmão, e que ela estava ali simplesmente vivendo. Foi essa a expressão que ela usou para mim. Ela disse: eu estou aqui vivendo, eu estou aqui entregando meus trabalhos, mas eu não sei nem como que eu estou vivendo, porque meu irmão era minha vida. Nós éramos muito próximos, ele realmente trabalhava com ela. E eu cheguei até, acho que foi por isso que a gente começou a conversar, que eu perguntei, né, cadê o teu irmão? Aí ela: tu não soube? Eu falei: não. Aí ela começou a me contar o que havia acontecido. E esse mesmo vídeo que eu fiz lá em Imperatriz, eu falei: eu vou te mandar um vídeo que eu fiz. É um vídeo muito bom, né, que vai trazer pelo menos um direcionamento para você. E ela agradeceu, ela disse que passou para a família, para as irmãs, para a mãe, que também estava sofrendo muito. Então, queridos, não estou aqui dizendo para você que talvez, ou que daqui a alguns dias você vai viver isso, como isso aconteceu comigo.
Em nome de Jesus eu declaro, espero que isso não aconteça, mas talvez você conheça alguém que está passando por um momento assim. E é bom você estar fortalecido no Senhor para você fortalecer a outras pessoas também. Ou pelo menos dar um norte para outras pessoas. Ter essa força que vem do Senhor. E quando nós estamos fracos, a força de Deus se manifesta. Paulo enfrentou de tudo: perseguições, prisões, açoites, rejeições e inúmeras dificuldades. A resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza não é um obstáculo para Deus, ela é uma oportunidade para que o poder de Deus fosse visto. Por isso ele declarou: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Às vezes esse momento de dor, de fraqueza, pode ser uma oportunidade para Deus trabalhar em nós. Porque durante todo esse processo que nós vivemos na família, nós passamos a ver o aspecto familiar de uma outra maneira. Nós nos reconectamos com pessoas que nós havíamos se distanciado. E Deus começou a trabalhar na vida de alguns, porque todo o processo da minha tia foi algo extraordinário. Uma mulher que testemunhava a sua fé, uma mulher que vivia Deus no seu íntimo. E queridos, e uma das atitudes mais lindas foi ela, já prevendo a sua morte, ela pediu para que o hospital fizesse um documento. E ela doou o corpo dela para uma instituição de medicina em São Paulo. E todos os seus bens para pessoas carentes lá de São Paulo, famílias a quais ela já trabalhava. E ela era intérprete de Libras na faculdade, na universidade. E foi assim, tão lindo, mesmo que doloroso. Foi lindo todo esse processo. E fez com que muitas pessoas da família que estavam distantes se aproximassem. Então, às vezes, na nossa fraqueza, o Senhor revela o seu poder em nós. E nesse momento de fraqueza, nós reconhecemos a nossa dependência que nós temos no Senhor e do Senhor. Amém? Isaías termina dizendo: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Observe que Deus não promete que sempre estaremos alçando voos altos. Haverá momentos que nós iremos voar. Voaremos como asas como de águia. E, queridos, algo que me chamou a atenção nesse texto em que ele se refere às águias, aos voos das águias, às asas das águias, não é pela força que a águia tem, não é pela beleza que a águia tem, não é pela imponência que a águia tem, mas é pelo fato da águia se utilizar de uma força que não é sua, para que ela possa alçar voos mais altos. A águia, ela, você pode ver, não é muito comum nós vermos águias por aqui, né? Não faz muito parte do nosso cotidiano. Um outro animal que é muito comum aqui na nossa vida, que você vê sempre, é o urubu.
E não é porque eu sou Flamengo não, viu, gente? Que eu estou falando dele. Mas é porque você vê o urubu planando. E ele rodando em círculos. Planando. Ali ele está se aproveitando da força das correntes do vento. Para ele poder permanecer planando sem fazer muito esforço. E é assim que a águia também faz. Então, é dessa força que eu acredito que Isaías está falando, que existe uma força que eu e você podemos utilizar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem como um vento impetuoso. E é no vento que a águia faz os seus voos. E nós temos, a Bíblia diz que ele é nosso consolador, o nosso amigo, o nosso paracletos. É o Espírito Santo. E nós temos essa força, nós temos esse Deus que pode nos ajudar nesses momentos. Só que sempre tem um mais, né? Só para a gente finalizar. Sempre tem um mas. Olha aqui, voltando ao texto de Isaías. Só um momento. Será que vocês não sabem, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é inesgotável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Mas o que espera no Senhor, que coloca a sua esperança em Deus, mesmo que diante de tanta luta, tanta tribulação, tanta dificuldade, você não entenda, os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Muitos desfalecem, muitos caem, muitos morrem no caminho, porque não esperaram no Senhor. Existe uma promessa para mim e para você. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Por isso, queridos, eu gostaria de fazer uma oração específica. Eu gostaria que ficasse de pé as pessoas que estão passando por uma dor, por um momento de luta, por um momento de perda, e que você está sofrendo, e que você muitas vezes pensou em desistir. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e nós iremos orar por você e com você. Se você está ou conhece alguém que esteja e deseja ficar de pé, nós iremos orar com você. Glória a Deus. Tem alguém? Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós iremos orar. Senhor nosso Deus, eu quero orar pelos meus irmãos, que assim como eu, Senhor, passou por um momento de exaustão, por um momento de dor, ou tem vivido, ou tem passado. Que o Teu Santo Espírito venha consolar, e que Tua força sobrenatural venha revigorar, venha fortalecer os meus irmãos.
E que nós venhamos nos encher do Teu amor verdadeiro. E que toda dor, que toda decepção, que toda angústia, que toda tristeza venha se transformar em alegria e em testemunho do Teu poder e do Teu amor na vida dos nossos irmãos, Senhor. Eu oro por eles, meu Deus. Entrego as suas vidas, entrego as suas casas, entrego a sua dor diante do Senhor. E eu gostaria, queridos, se você está do lado de alguém que está em pé, que você desse um abraço. Mas é um abraço, não é um abraço, é um abraço demorado. Abrace esse irmão, abrace. E diga para ele que ele não está só. Que ele não está passando por esse momento sozinho. Que o Senhor está com ele. Mesmo que você esteja cansado em todos os momentos. O apóstolo Paulo, ele disse: me abandonaram, me deixaram sozinho. Mas o Senhor esteve comigo o tempo todo. O tempo todo o Senhor é com você. E essa dor, essa angústia, essa tristeza que você está vivendo, ela vai passar. Ela vai passar. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Aleluia. E eu gostaria que você repetisse comigo: Senhor, eu entrego a minha dor e todo sentimento que enfraquece a minha fé. Entrego a Ti, pois eu sei que o Senhor é maior do que qualquer sofrimento que eu estou vivendo. Em nome de Jesus.